E aí, pessoal, dando continuidade aqui para o assunto de dinâmica dos corpos rígidos, agora eu vou falar um pouco sobre rolamentos. Então, imagine uma roda com movimento de translação, como a gente pode ver nessa imagem aqui, né, em que a roda está com movimento de translação com uma velocidade linear no sentido positivo do eixo X, e aqui nós temos uma roda com movimento de rotação, em que ela tem uma velocidade angular que faz ela girar aqui no sentido horário, no caso. Se nós somarmos esses dois movimentos, nós vamos ter um rolamento, em que a roda ela vai seguir aqui no sentido positivo do eixo X e também vai fazer esse giro aqui no sentido horário. Mas o que nos interessa mesmo é saber o que acontece nesse ponto P aqui, certo? Em que temos o contato com o chão, o contato do chão com a roda. Então, nesse caso que nós temos esse contato do chão e a roda, nós queremos saber se há um deslizamento, um arrasto entre a roda e o chão. E quando há esse deslizamento, então? Então, analisando aqui somente o movimento de translação, nós podemos ver que todos os pontos eles têm a mesma velocidade, que seria a velocidade aqui do centro de massa, né? Então, todos aqui vão ter o mesmo módulo, independente do ponto que a gente pegar, seja até mesmo por essa distância R aqui os separando, certo? Então, analisando aqui o movimento de rotação, nós podemos ver aqui que a velocidade linear ela vai ser determinada pela velocidade angular, né, que é esse vetor em verde aqui, e também pelo raio, que vai ser a distância do centro de massa para o ponto em que está sendo aplicada essa velocidade. Então, nesse ponto aqui ela iria para cima, nesse ponto aqui ela iria para a direita, aqui para baixo e assim por diante. Se nós somarmos esses dois movimentos, nós podemos ver que vamos ter uma soma vetorial, correto? Em que aqui, por exemplo, nós temos a soma realmente completa desses vetores, gerando assim um vetor no mesmo sentido, né, apenas com uma intensidade ainda maior. Aqui embaixo, naquele mesmo ponto P que nós havíamos comentado antes, nós temos uma soma em que esses vetores, né, se eles tiverem o mesmo módulo, eles podem acabar se anulando. Então, nesse caso, a roda ela não deslizaria, ela estaria em repouso. Então, toda vez que a roda faria esse movimento aqui, esse ponto P ele ficaria parado, ele não teria um arrasto. Porém, se a soma der diferente de zero, então, no caso, essa roda deslizaria. Então, agora que a gente já viu as condições para o deslizamento e o não deslizamento, vamos abordar um pouco sobre o rolamento sem deslizamento. Ok. Então, a condição, como a gente viu anteriormente, é que a velocidade do centro de massa, a velocidade de translação, seja igual à velocidade de rotação, que é igual à velocidade angular vezes o raio R. Se nós derivarmos em relação ao tempo, nós vamos obter que a aceleração do centro de massa é igual à aceleração angular vezes o raio R. Então, vamos verificar aqui um pouco melhor sobre essa situação de quando ocorre esse deslizamento e quando não ocorre. A gente tem aqui uma roda marcada com esses pontos em vermelho nas extremidades e ela está rolando aqui sobre uma superfície. Então, no caso, se nós não tivermos um deslizamento, nós vamos observar que esses pontos em vermelho eles vão marcar a superfície mais ou menos dessa forma. Pontos quase que fixos, sem um arrasto marcando essa superfície. Porém, se nós observarmos aqui a situação com deslizamento, nós vamos ver que a superfície ela vai ficar marcada um pouco mais profundamente, né, com pontos um pouco mais arrastados mesmo. Então vamos ver aqui um exemplo do movimento com aceleração constante, para observar um pouco mais sobre essa situação de deslizamento e não deslizamento. Então aqui nós temos um disco, uma roda, com uma força F sendo aplicada aqui no centro de massa. Nós temos também a força peso, né, já que ele tem uma massa, e também temos uma normal. Podemos observar aqui também que existe um raio, né, já que ela aqui é circular. E como temos uma superfície e temos um contato da superfície com a roda, nós vamos ter também uma força de atrito sendo
gerada aqui nesse caso. Então, pela segunda lei de Newton, para a rotação, nós temos que o torque resultante é igual ao momento de inércia vezes alfa. Como nós temos forças sendo aplicadas aqui no centro de massa, então temos forças que não vão gerar torque aqui no nosso caso. Então essas duas forças aqui não vão compor aqui nosso cálculo. Agora só vai sobrar a força normal e a força de atrito. Elas vão estar separadas aqui por um vetor R, correto? Como a força normal ela é paralela a esse vetor R, então ela também não vai gerar torque. Só vai sobrar então a força de atrito para a gente analisar nesse caso. Então o torque vai ser igual à força de atrito vezes o raio R, que por consequência vai ser igual ao momento de inércia vezes alfa. Pela formulinha já tabelada de momento de inércia, nós temos aqui que o momento de inércia do disco é igual a massa vezes o raio ao quadrado sobre 2. Então, nossa equação vai ficar igual a força de atrito vezes R igual a massa vezes R ao quadrado sobre 2 vezes alfa. Se nós não temos um deslizamento, a gente sabe, como a gente viu anteriormente, aqui para cima, que a aceleração é igual à aceleração angular vezes o raio R. Então nós temos que a aceleração angular é igual à aceleração sobre R. Substituindo na fórmula que nós encontramos anteriormente, nós vamos ter que a força de atrito é igual a massa vezes R sobre 2, vezes, já que a gente substituiu o alfa, A sobre R. Finalmente, a força de atrito vai ficar igual a massa vezes a aceleração sobre 2. Então, analisando aqui a imagem um pouco mais limpa, Agora, analisando mais o movimento de translação. Pela segunda lei de Newton, para a translação, a gente tem que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a gente tem que a força resultante vai ser igual a soma, desse vetor F com esse vetor da força de atrito. Já que o vetor peso e o vetor N vão se cancelar aqui nesse caso, Então a gente tem que F menos força de atrito vai ficar igual a massa vezes a aceleração. Que no caso, eles seriam a mesma coisa, apenas representei de forma diferente. Então, substituindo aqui, como a gente encontrou no exercício, na situação ali anterior, que a força de atrito seria igual a massa vezes a aceleração sobre 2, então nós temos que a força vai ser igual. Bom, pessoal, tudo bom? Então vamos fazer um exercício aqui sobre rolamento. Nesse caso, nós não temos o deslizamento, beleza? Então nós temos aqui um cilindro em que nós temos uma força aplicada de 3.000 newtons. Ele tem uma massa de 1.000 quilos e um raio de meio metro. Ok, então primeiramente para a gente compreender esse exercício, ele pede a aceleração em x e pede também o μ da força de atrito. Ok, então vamos começar pelo diagrama das forças. Se nós analisarmos aqui, vendo por essa visão aqui, nós vamos ter um círculo, assim. Nesse círculo, nós vamos ter uma força F aplicada aqui. Nós vamos ter o peso. E vamos também ter a força N. Por fim, levando em consideração que esse cilindro está tendo contato com a superfície, nós temos uma força de atrito aplicada aqui embaixo.
Então esse é mais ou menos o diagrama. Então vamos partir para o próximo passo, que vai ser analisar essa nossa situação pela translação. Na translação, nós temos que lembrar, pela segunda lei, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? No eixo X, inicialmente, vai ser a primeira parte que nós vamos analisar separadamente. Então nós temos aqui que a força resultante em X é igual a força menos a força de atrito. Ok. Além disso, nós sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração em X. A força de atrito, nós sabemos que ela é igual a μ vezes m. O m, vamos deixar aqui por enquanto, ele, se nós analisarmos, no eixo y, nós temos duas componentes, a componente P e a componente M. Então, em y seria basicamente M menos P, correto? Porém, quando nós vamos fazer a substituição por essa fórmula aqui, a gente vai depender da aceleração. E no eixo y a gente não tem aceleração em y, então a gente vai zerar aqui esse lado. E vamos obter que M é igual a P, correto? Que, por consequência, é igual a M vezes G. Ok, então, tendo isso em vista, nós podemos apagar aqui e já substituir nessa forma. Então, beleza. Aqui na parte da translação, nós já obtemos a nossa primeira equação. A gente tem duas incógnitas, então a gente vai buscar duas equações. Então, o terceiro passo aqui é analisar esse movimento através da rotação. Lembrando que o torque é igual ao produto vetorial da força com o raio, né, os vetores, e também que nós devemos lembrar que o vetor P e o vetor M, as forças, e também a força aplicada, elas estão sendo aplicadas diretamente no centro de massa. Isso faz com que elas não produzam torque. Dessa forma, nós só vamos ter a força de atrito produzindo torque nesse corpo, correto? Então aqui nós temos que a força resultante, quer dizer, força não, perdão, o torque resultante vai ser igual a força de atrito vezes o raio E, que é o raio aplicado aqui, meu Deus. Correto? O braço de alavanca aqui, né, para essa força ser aplicada. Ok. Substituindo aqui o torque resultante, nós vamos ter aqui I vezes a aceleração angular é igual a força de atrito vezes R. Beleza. Então agora a gente vai fazer as substituições. Lembrando que a aceleração ela é igual à aceleração angular vezes o raio R. E que o momento de inércia do cilindro é igual a massa vezes o raio ao quadrado sobre 2. Então vamos substituir aqui. A força de atrito a gente já viu que é igual a μ vezes m. O m é igual à força P, que por consequência é igual a massa vezes a gravidade. Então a gente já pode substituir também. Essa aqui é a aceleração em x, né? Temos que lembrar disso. Massa vezes g. Ok. Então aqui, faltou
o R, né? Beleza. Então aqui nós podemos, deixa eu só deixar no formato. Podemos cortar aqui esse Ra ao quadrado com esse R. Como temos o R dos dois lados, nós podemos também cortar. Temos a massa aqui nos dois lados, podemos também cortar. E aí a gente vai ficar uma coisa bem mais apresentável, né? A gente tem que AX sobre 2 é igual a μ vezes G. Ok. Então essa aqui é a nossa segunda equação. Beleza. Então vou apagar aqui para sobrar um pouquinho mais de espaço para a gente analisar. Apagar. Beleza. Então aqui a gente já pode fazer a substituição dos valores, né? Então a gente tem aqui que a massa é igual a 1000 kg. Então vamos substituir aqui. Vezes 10 a terceira. Vezes a aceleração em x que nós queremos descobrir. É igual a força, 3000. Vou colocar aqui em cima para ficar mais visível. (3.000) menos o μ que nós queremos descobrir, vezes a massa, vezes a gravidade, que é 9,81. Ok. Então vamos fazer essas contas. Vai ter que 10 a terceira vezes a terceira, 10 a sexta, x. Nós podemos dividir tudo por 1000, né? Acho que fica até mais fácil. Então nós vamos ter 10 a terceira x é igual a 3 menos substituindo aqui nessa equação, já que nós já temos uma relação entre AX e o μ, nós vamos obter que, vamos apagar aqui também para nós termos mais espaço. O AX vai ser igual a 3 menos igual a U de G então a gente chega nessa equação. Vou apagar tudo aqui. E agora nós temos que, então agora depois dessa mágica, né, a gente tem aqui os dados colocados no exercício, já fiz todos os cálculos, e a gente chega nesse valor para o μ e nesse valor para a aceleração em x. Beleza, pessoal? Então era isso sobre esse exercício. Então, pessoal, dando sequência ao assunto de rolamento, agora a gente vai tratar um pouco mais sobre o rolamento, só que com deslizamento. Tá, então a gente tinha falado sobre a parte sem deslizamento, né, em que a gente primeiro conceituou o rolamento, que aqui seria uma rotação com uma translação gera o rolamento.
E nós temos também em contato com o chão uma força de atrito. Essa força de atrito, por não termos um deslizamento, ela é uma força de atrito estática. Verificamos que a velocidade é igual à velocidade angular vezes r, o raio, né? E derivando em relação ao tempo, a aceleração é igual à aceleração angular vezes r. Também verificamos que o torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular e que, pela força de atrito ser a única força aplicada com uma distância ali ao centro de massa, ela vai ser a única que vai aplicar um torque no corpo. Então a gente tem que a força de atrito estática vezes o raio é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, indo aqui para a parte finalmente com deslizamento, a única coisa que a gente pode perceber que altera é que nós temos um atrito agora cinético. Então, verificando aqui o que é o atrito, né? O atrito é o coeficiente de atrito, cinético nesse caso, vezes a normal. Como nós não temos ali nenhuma aceleração vertical aqui, né? A gente não tem nenhum A aqui para cima, então a gente sabe que pela segunda lei ele seria F igual a MA. Então, como não tem uma aceleração, esse lado aqui ficaria igual a zero, né? Supondo que seria igual a N menos P. Então aqui seria igual a zero. Então N tem que ser igual a P, correto? A gente sabe que P é igual a M vezes G. Então a gente fica com força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Ok. Então, indo aqui um pouco mais para baixo, nós temos que a gente já conhece que a velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Também temos a equação, né, o voo voar mais alto. V é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Substituindo, a gente vai ficar com isso aqui. Correto? Então, verificando aqui no corpo, ele tem uma aceleração aplicada aqui nesse sentido e tem uma força de atrito aplicada nesse sentido. Então, a gente sabe que a soma da força tem que ser igual a zero. Então, essa força de atrito vai ser igual a menos MA, correto? Substituindo aqui, a gente já fez aqui, né, já decompôs a força de atrito. Então, vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a massa vezes a gravidade. Desse lado aqui, né, esse aqui seria uma FAT na realidade, né? Então, o coeficiente vezes a massa vezes a gravidade. Do outro lado, a gente tem menos a massa vezes a aceleração. Só cortando aqui de um lado, cortando do outro, jogando o sinal para o outro lado, nós temos que a aceleração é igual a menos o coeficiente cinético vezes a gravidade. Beleza. Então, vamos trabalhar aqui um pouco com o torque. O torque nós sabemos que ele é igual ao momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular. Nós já vimos aqui em cima também que ele é igual, o torque é igual à força de atrito cinética vezes o raio. Substituindo aqui a força de atrito cinética, nós vamos ter que ela vai ser o coeficiente vezes a massa vezes a gravidade vezes o raio, igual, como a gente está tratando de um disco, a gente sabe que o momento de inércia dele é igual a massa vezes o raio ao quadrado sobre 2. Então aqui a gente já substituiu, né, também, vezes a aceleração angular. Jogando tudo para o outro lado e cortando aqui as massas, né, cortando essa massa aqui com essa aqui. E também cortando esse raio com aquele raio ali, né, esse aqui com esse aqui, e passando para o outro lado, passando 2 multiplicando, nós vamos chegar finalmente que a aceleração angular é igual a 2 vezes o coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade sobre o raio. Por fim, né, a gente tem aqui, indo mais para esse ladinho aqui, que, bom, primeiramente, né, nós temos que, desse lado, a gente tem a velocidade angular e o raio. Substituindo essa equação pela equação angular dela, o que nós teríamos? Teríamos que a velocidade angular é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo, correto? Substituindo a aceleração angular que nós achamos anteriormente aqui e tendo em consideração que W0
é igual a zero, né? Isso supondo ali que seria igual a zero, nós vamos chegar a essa equação aqui, correto? Essa suposição aqui vai nos ajudar aqui para o exercício que nós vamos fazer posteriormente, ok? Então eu já estou dando uma adiantada para nós já chegarmos nele com uma equação mais fácil. Ok. Então, substituindo aqui, nós já teríamos encontrado aqui, né, esse WR. Aqui nós iríamos multiplicar esse R junto, ele vai cortar. Desse lado aqui a gente teria essa equação aqui, né, V0 menos M, o coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade vezes o tempo, que nós encontramos aqui, né, multiplicando os dois lados. Ok, então a gente vai pegar, vai cortar aqui os R's e só vai fazer a álgebra aqui para chegar nessa equação, em que T é igual a V0 sobre 3 vezes o coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade. E o que seria esse T? Toda essa dedução que fizemos aqui em torno de T. Caso nós tenhamos um corpo, né, que ele está girando ali, rotacionando com uma velocidade angular inicial igual a zero. Para a gente saber quanto tempo ele vai demorar para parar, a gente precisa fazer toda essa dedução. E isso vai entrar nesse exercício aqui, em que nós lançamos um disco sobre um plano com coeficiente de atrito cinético, μ cinético igual a 0,2. E eu quero saber em quanto tempo esse disco irá parar de deslizar. Então a gente tem aqui o disco com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, uma massa de 3 kg e, como a gente considerou anteriormente, né, em que a velocidade angular seria igual a zero no início, também está aqui no dado do exercício. Então, vamos resolver o exercício ali no quadro. Então, agora nós vamos fazer um exercício aqui sobre rolamento. Nesse rolamento, a gente vai lançar um disco e esse disco vai deslizar sobre uma superfície. Então, a gente já pode perceber que também é um exercício que tem um deslizamento. Nesse caso, eu vou querer saber em quanto tempo o disco vai parar de deslizar. Então, ok, os dados iniciais são a velocidade inicial, que é 10 metros por segundo, o coeficiente cinético, que é 0,2, a massa dele é 3 kg, a velocidade angular inicial é 0 e a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Como a gente pode ver na nossa dedução sobre os rolamentos com deslizamento, a gente pode chegar nessa fórmula aqui, em que o tempo é igual à velocidade inicial sobre 3 vezes o coeficiente cinético vezes a gravidade. Isso a gente viu ali na deduçãozinha que a gente fez trabalhando as fórmulas. Né? Então, beleza. Agora, simplesmente substituir. Então, a gente tem o tempo, que é o que nós queremos descobrir, né? Em quanto tempo ele vai parar de deslizar sobre a superfície. A velocidade inicial é 10 metros por segundo, dividido por 3 vezes o coeficiente cinético, que é 0,2, vezes a gravidade, que é 9,81. Né? Vocês já estão fartos de saber. Beleza. Alguém para fazer o cálculo para mim? Porra, ninguém? Então deixa que eu faça aqui. Vocês são complicados. Calculadora, professor. Não, tudo bem. Dessa vez eu vou perdoar, Vinícius. Vamos lá, então. Então, nós temos que aqui embaixo, vamos ter aqui 10 sobre 5,886. E, por fim, o tempo vai ser, arredondando ali, né, 1,70 segundos. Ou seja, depois de 1,7 segundos, o disco irá parar de deslizar sobre a superfície. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma. Muito obrigado. Então vamos partir para o próximo. Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao assunto de dinâmica dos corpos rígidos. Agora vamos falar sobre momento angular. Para iniciar esse assunto, nós vamos falar um pouco sobre o giro do peão. Então aqui nós temos um peão que está rotacionando, né? Está girando,
E aqui ao lado, paralelamente, nós temos um bloco que está deslizando sobre uma superfície. Então, você concorda comigo que se não tiver nenhuma força sendo aplicada contrária à velocidade desse bloco, ele vai deslizar infinitamente sobre essa superfície? Então, na ausência de forças externas, você não concorda que esse bloco ele vai continuar deslizando infinitamente para essa superfície? Da mesma forma vai acontecer com o peão. Se nós não tivermos nenhum torque externo sendo realizado contrário ao giro do peão, ele vai acabar girando infinitamente. Bom, mas o que seria esse momento angular? Então vamos iniciar antes do momento angular falando um pouco sobre o momento linear. Na translação, nós temos aqui um bloco, né, com uma velocidade v, um vetor v aqui. O momento linear vai ser dado pela massa vezes a velocidade, né, esse vetor, e daí nós temos o momento linear. Na rotação, o que nós temos? Nós temos aqui uma partícula, né, numa circunferência, ela está uma distância r, correto? E ela está seguindo aqui com esse vetor de momento linear, certo? Então, o que seria o momento angular? Seria o produto vetorial entre o raio e o momento linear dela. Ok. Mas vocês não concordam que esse momento linear ele é composto por um vetor v? Então, seria basicamente eu colocar aqui que seria o produto vetorial do raio, né? Então, aqui do raio com a massa vezes o vetor v, correto? Então aqui só passando para o produto vetorial, né? Então, como eu disse, o momento angular vai ser o produto vetorial entre o raio, e a massa multiplicada pelo vetor v. Ok. E se a gente quiser saber o valor em módulo? Então daí a gente somente aplica uma multiplicação entre esses componentes com o seno do θ entre esses dois vetores. No caso, nesse caso aqui, né, que nós abordamos anteriormente, o seno seria de 90 graus, né, porque a gente tem aqui uma angulação de 90. Então seria seno de 1. Quer dizer, seno de 90 que é igual a 1, né? Ok. E o vetor L? O vetor L ele é perpendicular aos vetores R e P. Também. Assim como eles têm uma angulação de 90 graus ali no nosso exemplo, o vetor L ele necessariamente vai ter que ter 90 graus de angulação com esses vetores. Mas daí você pergunta, bom, mas aqui onde mais que ele pode ter uma angulação de 90 graus? Né? Se ele não vai ter como ficar aqui 90 graus só para esse e ficar para esse ao mesmo tempo. Então daí é aí que ele vai entrar no eixo Z, né, que seria ali no K. E assim ele se torna perpendicular. Então aqui a gente pode chegar à situação que o L vai ser o R vezes a massa vezes a velocidade. Ok, aqui K, né? Então ele vai estar aqui está o vetor R, né, o vetor do raio, o vetor da velocidade. A gente faz pela regra da mão direita daí. Coloca aqui na mesa, né, no sentido do raio e puxa para o vetor velocidade. Então entra aqui, puxa aqui, está saindo para cima aqui da folha. Bom, mas isso é um momento angular ali. A gente não está trabalhando com corpos extensos, né? E para corpos extensos? Então a gente tem aqui um disco, né? Que está o momento angular dele, que está a velocidade angular dele também. Nós temos que na translação, o momento linear era dado pela massa vezes a velocidade, o vetor velocidade, né? Como a gente quer descobrir agora o momento angular, o que é, digamos que semelhante à massa, só que agora em corpos extensos, seria o momento de inércia. E semelhante à velocidade, seria a velocidade angular, como já está representado aqui.
Então, para mim descobrir, né, o sentido dele, coloca aqui no sentido da velocidade e só faz o complemento aqui para você descobrir, né, a rotação para onde ele está indo. E como que a gente relaciona o momento angular com o torque? O torque nada mais é do que a variação do momento angular. E o que a gente representa com variação, né, no cálculo, na matemática? É a derivada. Então o torque nada mais é do que a derivada do momento angular em relação ao tempo. Analisando isso graficamente, nós temos que a derivada ela nada mais é do que o ângulo da curva, né? Então a gente pode representar aqui o torque como sendo a tangente de θ. θ sendo a angulação entre o momento angular e o tempo t. Aqui, né, só representando novamente para vocês fixarem. E se nós integrarmos isso? Se nós integrarmos, nós vamos obter mais ou menos isso aqui. Uma função meio louca, não retilínea igual essa daqui que nós tínhamos, né? O que é a integral? É o cálculo da área, né? Então a gente vai calcular toda essa área aqui. Sendo a variação do momento angular, conforme a gente viu anteriormente, né? Que torque é a variação do momento angular, sendo igual à integral de 0 a t do torque em relação a t. Isso aqui seria basicamente a área que nós queremos.